Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre Efésios capítulo 1. Quero falar sobre todas as regiões, os lugares espirituais em Cristo Jesus, onde as nossas bênçãos já estão consumadas, já estão estabelecidas. Basta esticarmos as nossas mãos e nos apropriarmos pela fé. Eu quero falar sobre todas as realidades do céu, do inferno, da terra e tudo que nele há, convergindo e encontrando-se em Cristo Jesus. O mundo espiritual, o mundo quântico e o mundo natural tem um vértice, tem uma chave, tem uma experiência de fé em Jesus, o Cristo, e ele se torna acessível, ele se torna empírico, ele se torna passivo de ser recebido e experimentado. Vamos ao texto sagrado, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares, nas regiões, nas dimensões, nos ambientes espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos tornou agradáveis assim no amado. Ontem em Colossenses falamos que Deus nos fez idôneos para nos reconciliar com Ele. Veja que os códigos são muito semelhantes e eles se repetem. Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 1. Releia, leia, medite e correlacione os códigos desses três blocos de texto. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das nossas ofensas, dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, no tempo certo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Daqui a pouco a gente volta do versículo 15 em diante, muita informação para comentar. Veja, o texto é claro que existe uma predestinação, que existe um plano de Deus perfeito e um mistério da sua vontade a ser revelado, o qual está intimamente conectado com a nossa identidade e o nosso destino em Cristo. A pergunta é se essa predestinação é universal a todos aqueles que são seres humanos ou se essa predestinação é um punhado de pessoas que Deus determinou aí para o céu e um punhado de pessoas que Ele sente prazer em enviar para o inferno. Existe um ramo da teologia que acha que Deus brinca com o destino, com o determinismo, com essa predestinação absoluta. E um punhado de pessoas ele determina para ir para o inferno, porque ele se regozija nisso, e um punhado de pessoas ele determina para ir para o céu, porque são mais amadas, mais espirituais, mais escolhidas, mais eleitos, como se Deus fosse um ser que faz acepção de pessoas. Bom, eu acho esses argumentos teológicos neuróticos, respeito os meus amigos que pensam assim, mas embora eu veja que a doutrina da eleição está muito bem definida em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 22, a doutrina da eleição em Cristo, a doutrina desta separação e desse plano e propósito divino para todo aquele que está narrado e descrito aqui no início do livro de Efésios, ela é um fato. A pergunta é se a eleição e essa predestinação é universal a todos os homens ou somente um punhado de pessoas. Bom, eu creio que ela existe, eu creio que ela é real e eu creio que ela é universal a todos os seres humanos. Deus tem um plano pré-determinado que é bom,
que é perfeito, que é agradável para todos aqueles que nele creem. Agora, cabe a nós usarmos a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é real, o nosso livre-arbítrio não é uma ilusão da religião, não é uma ilusão do destino, não é um mito, não é uma impressão mental. Não, nosso livre-arbítrio nos torna responsáveis diante de Deus por irmos para o céu, por irmos para o inferno. O fato dele querer nos salvar, o fato dele desenhar um plano, o fato dele ter um arquétipo divino espiritual, uma predestinação, uma eleição mística, é metade da laranja. A outra metade da laranja é a nossa responsabilidade, é a nossa comunhão com ele, é botar a boca no pó, é dizer sim, é nos rendermos à sua graça, é comungar e manter em plena comunhão pelo Espírito de Santidade, a vida do Espírito Santo de Deus, o selo, o penhor do Espírito Santo de Deus que testifica no nosso espírito. Essa ideia de que estamos salvos porque somos predestinados e podemos viver na prática do pecado, que o nosso pecado não nos impede de ser salvo, é a maior mentira. A arquitetura satânica e demoníaca do pecado é a maior teologia da confusão de cristãos secularizados, de cristãos nominais, que estão destituídos da luz e da revelação divina, pegando o texto fora de contexto. Então, de fato, Efésios capítulo 1 fala com muita clareza sobre esta eleição e essa predestinação divina. Creio que ela é real e creio que ela é universal. Não creio que ela é segmentada somente por um punhado de escolhidos que frequentam uma determinada linha de pensamento teológico. Mas aqui, Jesus se apresenta e se revela como sendo um vértice de convergência e de comunhão entre todas as realidades espirituais e todas as realidades naturais. Céus e terra se encontram em Jesus. É essa grande lição que eu tiro do capítulo 1 de Epístola aos Efésios. Você e eu somos para o louvor e glória de Deus. Nós não existimos para ser felizes. Esse hedonismo, esse humanismo, esse narcisismo, essa teologia em que o homem está no centro e Deus é um garçom, é um mordomo que tem que massagear o ego do homem, frases ridículas e idiotas, frases bestiais, como por exemplo o evangelista, ávido para aumentar a sua estatística de crescimento, dizer: dê uma oportunidade para Deus salvar você do inferno. Eu gostaria de dar uma surra no cara que está em dúvida de dar essa oportunidade para Deus salvá-lo, e gostaria de dar uma outra surra de cinta no pregador que disse essa frase. São pensamentos imbecis que partem de uma teologia centralizada no homem, como se o homem fosse a coisa mais importante do universo. Não, o homem, ele é muito importante na criação, porque dos 6 dias criacionistas, o homem, Deus dedicou um dia inteiro. Então o homem é de fato a coroa da criação, o homem é de fato algo muito importante para Deus, mas o homem não pode ser mais importante do que o próprio Deus. O Deus não existe para servir o homem, assim como quem é mais importante, o sábado ou o homem existe para o sábado existe para o homem. Ora, o homem existe para louvor e glória de Deus. Nesse processo de descobrir a sua identidade, descobrir o seu destino, corresponder a esse plano bom, perfeito e agradável que Deus desenhou, predeterminou para você, vai fazer com que você viva a maior parte do tempo em alegria. O que não quer dizer que você não vai sofrer, o que não quer dizer que você vai estar imune a catástrofe, a fatalidade ou ao infortúnio da vida. Você tem que aprender a desenvolver uma fé para ganhar, e você tem que aprender a desenvolver uma fé para perder. Você tem que ter maturidade e comunhão com Deus para desenvolver uma fé que vence, e você tem que aprender a desenvolver uma fé quando tudo dá errado e você perde, toma prejuízo. Também precisa de fé e também precisa de maturidade espiritual para perder e se recuperar e avaliar aonde foi que você errou, que te levou à derrota, para não repetir esse erro e dar a volta por cima, cultivando uma resiliência, uma perseverança, uma determinação sagrada e superar os obstáculos e não abandonar a Deus achando que tudo que acontece de mal com você é fruto da vontade de Deus. Ora, o fato de Deus permitir não quer dizer que ele é o agente causador. O mal, roubar, matar, destruir, está diretamente ligado ao ministério dos demônios, ao ofício de Satanás.
está diretamente ligado à rebelião luciferiana. Mas achar que nós existimos para ser feliz é botar o homem no lugar de Deus. Não, nós existimos para o louvor e glória de Deus. Vamos ser felizes na medida em que nos alinharmos com o plano e o propósito perfeito dele para as nossas vidas. E ao longo do processo é inevitável a pedagogia da dor como uma escola de amadurecimento e aperfeiçoamento espiritual. Versículo 15 em diante. Por isso, ouvindo eu também a respeito da fé que entre vós há no nosso Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus e nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, as quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja quantas expressões e quantos códigos que nós vimos no devocional de Hebreus capítulo 1, que nós vimos no devocional de Colossenses capítulo 1, e estão se repetindo agora no devocional de Efésios capítulo 1. Veja que são os mesmos códigos, são as mesmas chaves, são os mesmos segredos, que precisam deixar de ser uma informação teológica na nossa mente e se tornar uma chama no nosso espírito, uma luz a brilhar. Veja que ele usa as mesmas expressões, ele está repetindo estas frases e esses códigos para que todos os santos em todas as cidades sejam ativados com essas revelações íntimas. Verso 19: e qual a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita assentado nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no século vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Faça uma folha de papel aí no final de semana. Leia e releia Hebreus capítulo 1. Releia Colossenses capítulo 1. Leia e releia Efésios capítulo 1. E correlacione os códigos, as verdades, as afirmações, os princípios que ele reafirma ciclicamente nessas 3 epístolas, no início desses 3 livros, nesses 3 capítulos. Você vai ser profundamente ativado no mundo espiritual com esse espírito de sabedoria, com esse espírito de revelação que Efésios diz que Paulo ora para que os irmãos da igreja de Efésios sejam cheios, sejam abundantes. Novamente ele apresenta Jesus não como a noiva, não como a esposa que vai se casar com o Messias. Novamente ele apresenta Jesus como o cabeça e a igreja como o seu corpo. Novamente esse código se repete, se reafirma, onde ele fala que o poder de Deus, segundo a sua força, a sua eficácia, segundo o poder dele, que opera no anjo querubim? Não. Opera em mim, opera em você, que opera em nós. O poder de Deus está dentro do teu espírito. Libere pela fé, libere pela adoração, libere pela oferta no altar, libere pela atitude correspondente, libere, manifeste, ponha para fora, expanda o teu espírito humano na íntima, violenta e profética comunhão com o Espírito Santo de Deus e veja os resultados, e veja a manifestação, e veja a transformação que só os céus pode fazer no meio desse caos e dessa circunstância que você está passando. Essa iluminação espiritual que abre os olhos do nosso entendimento, então nos enche de uma esperança e nos faz lembrar da nossa vocação. Você veio de Deus, você veio do céu, você teve a revelação de Cristo Jesus, você vai voltar para Deus, você vai voltar para o céu, mas primeiro vai cumprir a sua identidade, vai cumprir o seu propósito, vai cumprir o mistério da sua vocação aqui na terra. Você vai frutificar frutos que permaneçam, você vai gerar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É a dinâmica do discipulado, é a dinâmica do evangelismo profético, não mais o evangelismo patético que gera prosélitos, mas o evangelismo profético que faz com que a pessoa se descubra em Deus e se reconecte com o som da adoração da eternidade passada. Há sim um plano predestinado, plano de paz para vos dar o bem que desejais, diz o Senhor, pela instrumentalidade de Jeremias quando fala do retorno do cativeiro babilônico. Existe sim um desenho, um arquétipo,
A hierarquia satânica de Colossenses começa com o conceito de tronos de iniquidade. Aqui em Efésios, ele começa a falar sobre principados, potestades, poderes, dominadores. Veja que em todos esses capítulos ele apresenta uma hierarquia de organização demoníaca das trevas, ele apresenta Jesus como cabeça, ele apresenta a igreja como o corpo de Jesus na terra. Ele fala em todos esses capítulos sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas limitações, nossos medos, nossos traumas, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. Em todos esses capítulos ele fala sobre a fé, a esperança, sobre o futuro melhor, sobre o amor, do relacionamento interpessoal para com os irmãos que estão ao nosso redor. Todos esses capítulos existem códigos que se repetem, mas especificamente aqui em Efésios capítulo 1, todas as realidades que são dos céus e todas as realidades que são da terra se convergem, se encontram num vértice chamado Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, Jesus, o unigênito de Deus gerado que morreu, nos salvou, nos purificou e ressuscitou como o primeiro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a Ele. Todos esses 3 capítulos possuem um espírito de revelação, um código que precisa fazer parte da vida de todo crente em Cristo Jesus, porque são esses fundamentos que Paulo comunica aos hebreus, são esses fundamentos espirituais que Paulo comunica aos colossenses, são esses fundamentos espirituais que Paulo comunica aos efésios, que estão fazendo falta na geração do caráter de Cristo Jesus, na fundamentação da fé de uma multidão de cristãos da igreja da pós-modernidade. Leia, releia, medite e proclame os textos desses 3 capítulos na sua casa. Enche a sua empresa, enche a sua loja com a atmosfera desse som. Coloque um CD de louvor e adoração e proclame Efésios capítulo 1 10 vezes. No dia seguinte você proclama Colossenses capítulo 1 umas 15 vezes. No outro dia você repete 20 vezes Hebreus capítulo 1 e medita, e ora, e rumina, e mastiga, e vai relacionando numa folha os textos e os códigos que ele tem no seu espírito. Paulo tem no espírito dele esses códigos espirituais, essas convicções divinas. E ele está comunicando esse espírito, esse código espiritual na carta aos Hebreus. Ele está comunicando essas convicções que são no espírito de Paulo, pelo Espírito de Deus, aos colossenses. E ele está comunicando essas verdades vivas, esses códigos espirituais que estão no seu interior, pelo Espírito de Deus, aos efésios. Ora, absorva esses códigos para a sua vida, porque nenhum mal poderá te destruir. Se posicione em Cristo Jesus. Se assente com Ele acima dos demônios, acima das nuvens negras de circunstâncias, de adversidade, de dívida, de dor, de enfermidade, de pecado, prostituição, adultério, drogas, seja lá o que for, que tira a glória do Pai, que derruba a coroa de glória na sua cabeça. Você vai vencer pela obediência, pela fé. Você existe para louvor e glória do Senhor, ainda que ao longo do processo o sofrimento seja uma pedagogia de amadurecimento. Ore, interceda, receba esse código, mapeie e correlacione esse código dos 3 capítulos e veja como isso vai se tornar vivo e poderoso na sua intimidade com o Senhor. Te abençoo com essa palavra. Compartilhe esse vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas. Deposite sua oferta, para que possamos continuar dedicando tempo e produzindo esse material, produzindo esse conteúdo. Mande o seu pedido de oração. Vamos juntos subir a montanha, invocar o nome do Senhor. Até o devocional de amanhã. Em nome de Jesus.